fraseando aqui para ficar um pouco mais claro, como eu disse, se todo mundo sacar o dinheiro hoje do Itaú, o Itaú não vai ter dinheiro para todo mundo, porque ele tem lá, são créditos, né? É um crédito que você observa dentro da sua conta bancária e que se você, por exemplo, lê o seu contrato, se o banco quebra, ele tem até um limite para te devolver. Então, se você tiver mais do que, por exemplo, R$ 100.000, ele não tem a necessidade de te ressarcir se ele quebrar. Por outro lado, se você tem 10 bitcoins, você sempre vai ter 10 bitcoins. Você pode transacionar esses 10 bitcoins a hora que você quiser. Você não vai precisar de você não vai sofrer o risco de contraparte de um banco. Então, esse já é um valor assim que eu acredito ser um dos maiores valores do Bitcoin, porque é uma forma de você tirar qualquer estado do seu dinheiro. Quando você cria uma offshore, um trust, que são empresas aí em paraísos fiscais, você consegue se blindar do Brasil, mas você não consegue se blindar eventualmente do país residente. Então, o Bitcoin seria uma evolução disso, né? Claro, vamos manter o pé no chão, mas uma coisa não anula a outra, né? No quesito de proteção. Mas o Bitcoin hoje é o único ativo que te protege de qualquer Estado-nação. Então, você está desestatizando o seu dinheiro e, consequentemente, se protegendo de uma inflação, de uma degradação monetária. A gente vê aqui na Argentina o que está acontecendo, na Venezuela o que está acontecendo, na Turquia o que está acontecendo, em países da África o que está acontecendo, e você vê ali a adoção do Bitcoin justamente por isso, porque ele é o único ativo que tira o Estado, a nação, sob a sua propriedade. Então, esse já é um valor que, se você compreende, é imensurável, né? Você consegue, uh, se você comparar também, né, a quantidade de dólares emitidos e a quantidade, ou melhor, o poder de compra do dólar desde a sua criação e o poder de compra do Bitcoin frente ao dólar desde a criação dele, foi o único ativo que protegeu contra o dólar. Então, de proteção de poder de compra, né? Porque as pessoas, o que é poder de compra? Você pensa, né? Há 10 anos atrás, pô, R$ 10.000 eu comprava tudo. Hoje em dia, R$ 10.000 parece que, putz, não sei, R$ 5.000, você fala assim, pô, às vezes eu não consigo nem pagar um aluguel e o mercado. O salário mínimo mesmo, antigamente você conseguia fazer supermercado, pagar aluguel. A gente vê aqueles panfletos de 1999, Coca-Cola por 50 centavos. A gente vê a Coca-Cola hoje por R$ 10. O arroz, o frango, enfim. Uhum. E o que te protege disso, né? O que te protege da inflação, dessa oferta de dinheiro? É justamente o Bitcoin é uma dessas ferramentas, né? É uma das melhores ferramentas, historicamente falando, desde a sua criação. Giovanni, Então, um ponto é, interessante que você falou, principalmente assim para o brasileiro, né, que ele tem qual a preocupação dele? Ele não quer ver o valor nominal que ele investiu reduzir. Então, quer jogar tesouro pós-fixado, né, alguns investimentos mais tradicionais de poupança. Realmente, ele não vai ver o valor nominal reduzir, mas ele está perdendo por um inimigo invisível que você falou, que é a uhum, inflação. Então, por exemplo, daqui a 10 anos, você vai jogar R$ 1.000, está lá 1.500, 1.400, mas o teu poder de compra foi destruído, fulminado, foi destruído. É entendeu? o sapo na panela, né? Você É, está sendo cozinhado e nem está se ligando, né? Você é, está ali de boa, aí do nada você já está cozido. Então, é, assim, é a única forma de proteção mesmo é você ter um pouco de Bitcoin. Existe a volatilidade no meio? Existe a volatilidade no meio. Mas quando você dá aquele zoom out, aquele visual um pouco mais macro do ativo, né, tirando essas oscilações diárias, uhum, ele é o melhor ativo disparado em proteção contra a degradação monetária, né, a inflação e tudo mais. E eu vou te E falar, sobre. Giovanni, que realmente se você falou do zoom out, né? Acho que o maior problema da nossa vida, em todas as áreas, é muitas vezes você dá muito zoom em determinado momento. E você acaba, inclusive, sendo ingrato, né? Às vezes Deus te abençoou com tanta coisa, você vê ali aquele momento, aquela volatilidade na tua vida, você reclama, mas poxa. E quando você é paciente um pouquinho, as coisas acontecem, restauram, né? E o valor do Bitcoin, né? Como a gente falou, né?
teve uma queda considerável em dezembro, que foi lá para 15 mil dólares, mas olha como já está o preço hoje. Então, quem for impaciente, né, é como o Warren Buffett fala, né, os investimentos é o instrumento mais eficaz de transferência, né, de riquezas dos impacientes para os pacientes. Né? Uhum. Então, é Sim, e paciência. assim, e o valor do Bitcoin estava ali presente, ele nos 3 mil dólares, ele nos 20 mil dólares, ele nos 11 mil dólares, todos esses valores estão intrínsecos. A escassez dele, a oferta limitada de 21 milhões de Bitcoins, a própria mineração de Bitcoin, vamos entrar nesse assunto agora, para falar de valor também. Em países da África, por exemplo, a mineração de Bitcoin está sendo a salvação de matrizes energéticas. Em aldeias, em pequenos países, por exemplo, que o Estado não consegue é, colocar energia de forma eficaz. é, a mineração de Bitcoin, você demanda muita energia, né? Então, você consegue, pela matriz energética, puxar energia para pequenos locais. E quando há excesso de energia, né, ele, na verdade, transforma essa energia em um ativo dolarizado. Então, basicamente, ele pega a energia, energia excedente ou energia que falta, e ele transforma em dólar. Então, sendo assim, o Bitcoin pode ser classificado também como uma commodity, né? E não sou só eu falando isso. O presidente da SEC, da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ele classifica o Bitcoin como uma commodity. Então, justamente por essa questão energética. Se a gente for falar do Texas, né? O Texas sofre muito de falta de energia no calor. Por quê? Porque existe muita perda de energia na ligação entre a matriz energética e a cidade. Então, as mineradoras de Bitcoin, elas fazem o quê? Elas pegam essa energia que se perde, começam a minerar Bitcoin, então a energia não se perde. Então, quando existe uma necessidade da matriz energética de ter mais energias, por exemplo, que nem no calor, mais ar-condicionados ficam ligados, data centers, etc. A mineração de Bitcoin, ou minerador de Bitcoin, né, que são empresas muito consolidadas, listadas em bolsa também, inclusive, elas desligam essa energia e essa energia que seria perdida volta para a rede. Então, a mineração de Bitcoin, ela consegue equalizar uma matriz energética de um país e fornecer mais energia do que ela está capacitada. Porque hoje a mineração de Bitcoin é a única indústria que você consegue fazer esse switch off e switch on para gerar energia rápida. Petrolíferas, por exemplo, metano. É, eles queimam metano. Por quê? Porque não existe comprador de metano. Então, eles pegam o flare gas, queimam ele, é extremamente poluente. E o que as mineradoras de Bitcoin estão fazendo? Comprando esse gás, transformando esse gás em energia e, consequentemente, aumentando a receita das petrolíferas, limpando a atmosfera desses gases que provavelmente iam ajudar aí no efeito estufa e etc.